Após anos de casamento, descobri que meu marido estava desempregado e que havia gastado todo o nosso dinheiro que estava guardado. Quando confrontei ele, mal pude acreditar no que descobri. Eu, Lúcia, sempre vivia acreditando que a base de nosso relacionamento se assentava na confiança mútua, na transparência e em uma verdadeira parceria, onde os sonhos eram traçados com os pés no chão e a segurança se vislumbrava no planejamento financeiro compartilhado. Durante muitos anos, criei uma ilusão reconfortante de estabilidade, embasada em um orçamento meticulosamente elaborado e em planos futuros, que sempre pareciam prometer prosperidade. Até que, numa tarde que à primeira vista se apresentava como uma das tantas, decidi revisar nossas finanças e organizar os recibos que cuidadosamente guardava. Ao fazê-lo, deparei-me com anomalias e pequenos desvios que, em um primeiro momento, poderiam ter sido ignorados. Contudo, ao somar cada irregularidade, uma discrepância alarmante emergiu, revelando que o orçamento que construímos juntos estava seriamente comprometido. No início, o choque e a descrença invadiram meu ser. Meu coração batia aceleradamente, enquanto eu tentava encontrar explicações lógicas para aquilo que se apresentava como um rombo em nossas economias. Minhas memórias foram imediatamente invadidas por dúvidas e desconfianças. Como poderia o homem com quem compartilhei sonhos e conquistas ter escondido algo tão grave? Num misto de angústia e raiva contida, as recordações de momentos passados, jantares onde havia sorrisos forçados, olhares evasivos e aquelas conversas rápidas em que, de leve, ele comentava problemas no trabalho, sempre indo embora, com a desculpa de que logo se resolveria, ganhavam um novo significado. A sensação de traição se consolidava a cada número verificado, a cada página de extrato que eu folheava, e o silêncio que se instalava em meu interior era a manifestação clara de uma decepção avassaladora. Reunindo toda a coragem, decidi confrontá-lo. No fresco ambiente da sala de estar, com os documentos organizados e o coração apertado, encarei Ricardo, o homem que eu julgava compreender por completo. A conversa, que começou com a delicadeza que eu acreditava ser essencial em momentos de crise, rapidamente se transformou num turbilhão de acusações e lágrimas. No calor daquele confronto, Ricardo, com o rosto marcado pelo medo e pela vergonha, revelou o que eu tanto temia. Além de ter perdido o emprego, ele optou, por orgulho e receio de admitir sua vulnerabilidade, por esconder a notícia e recorrer às nossas economias para manter aparências e quitar dívidas acumuladas. Sua explicação, permeada por um tom resignado e tentativas de justificativa, não foi capaz de dissipar a sensação esmagadora de traição, tampouco amenizar a angústia de perceber que o homem com quem eu dividira tantos sonhos se transformara diante de mim. E você achou mesmo que eu não descobriria? Perguntei, com um riso contido que ocultava a dor lacerante em meu peito. Que maravilhoso plano financeiro você elaborou, Ricardo. Gastar tudo o que economizamos por anos e me informar quando não restasse nada. Brilhante estratégia. Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. Eu ia contar, Lúcia. Só estava esperando o momento certo. O momento certo? Repliquei, sentindo o amargor na boca. Talvez quando estivéssemos morando debaixo da ponte, ou quando o banco viesse tomar nossa casa. Aí sim seria o momento perfeito, não é mesmo? Durante os dias que se seguiram a esse confronto, fui tomada por uma espiral de introspecção dolorosa. Passei longas horas revisitando cada documento e cada transação registrada, na tentativa de entender se, além do revés financeiro, havia uma dinâmica de comunicação e de poder que permitira que segredos tão profundos se instaurassem em nosso cotidiano. Relembrava com amargura momentos da minha infância, onde aprendi, de maneira imperfeita, o valor da honestidade e do esforço, e sentia uma conexão inquietante com os silêncios e as omissões que agora permeavam minha própria casa. Lembrei-me da minha mãe, sempre controlando cada centavo, enquanto meu pai gastava sem critério, deixando-a na constante angústia de não saber se conseguiríamos fechar o mês. Jurei a mim mesma, ainda adolescente, que jamais reproduziria esse padrão. E ali estava eu, revivendo o mesmo filme, como se as décadas de determinação em construir algo diferente tivessem sido em vão. Aqueles jantares, que antes eram recheados de conversas triviais e de gestos de carinho,
transformaram-se em verdadeiros campos minados, onde cada palavra não dita carregava o peso dos anos de negligência e da incapacidade de lidarmos abertamente com as dificuldades. O silêncio à mesa se tornara ensurdecedor. Ricardo mal conseguia sustentar meu olhar, enquanto eu mantinha uma face impassível, calculando mentalmente cada centavo que ainda nos restava e as dívidas que precisaríamos enfrentar. "Comeu bem?" perguntei certa noite, quebrando o silêncio com uma falsa cordialidade. "Aproveite cada garfada. Afinal, este prato custou aproximadamente 5% do que nos resta em poupança. Uma verdadeira barganha para nossa situação, não acha?" Ricardo engasgou com a água que bebia. Continuei, impiedosamente. "Se mantivermos este ritmo, teremos exatamente 20 jantares antes de precisarmos vender os talheres. Talvez devêssemos começar a comer com as mãos desde já, para nos acostumarmos." A partir desse ponto, senti que o processo de transformação precisava começar, não apenas para reparar o orçamento dilapidado, mas para resgatar o senso de identidade que me havia sido prejudicado. Percebi que a verdadeira mudança não dependia somente de expor as falhas de Ricardo, mas de reavaliar o papel que nossas inseguranças e o medo de admitir fraquezas desempenharam na criação de um ambiente onde segredos se enraizaram. Nas semanas seguintes, revisitei memórias da minha infância que talvez explicassem por que me tornei tão dependente da falsa segurança. Lembrei-me de meu pai, homem de poucas palavras, que raramente expressava emoções, mas sempre garantia que nada nos faltasse. Como filha única, cresci acreditando que o amor se manifestava através da provisão material e que questionar as finanças familiares era quebrar um código de confiança implícito entre os membros da família. Minha mãe, que administrava os recursos que meu pai trazia para casa, jamais ousava questionar de onde vinha o dinheiro ou como era obtido. Essa dinâmica, que testemunhei durante anos formativos, certamente moldou minha predisposição a confiar cegamente em Ricardo. "Você é igualzinha à sua mãe", Ricardo me disse uma vez, em tom de elogio, enquanto eu preparava um jantar econômico durante nosso primeiro ano de casados. Na época, recebi aquela observação como um cumprimento. Agora, ela ecoava em minha mente como um presságio que não soube interpretar. Uma tarde, enquanto Ricardo estava na rua supostamente procurando emprego, sentei-me com uma xícara de chá e um caderno em branco. Com frieza, comecei a listar todos os nossos bens, contas, dívidas e possíveis fontes de renda. Foi como um despertar para a realidade crua, mas também um vislumbre da minha própria força. Naquele momento, decidi que não seria mais a esposa passiva que confiava cegamente no marido provedor. Seria a mulher que, diante da crise, tomaria as rédeas da situação. A lista era desoladora. Nosso apartamento, ainda financiado por mais 15 anos, representava uma dívida considerável. O carro, comprado a prazo 2 anos antes, ainda exigia pagamentos mensais significativos. Os cartões de crédito, que Ricardo administrava, estavam próximos do limite. As economias, que representavam anos de sacrifícios e planos adiados, haviam praticamente desaparecido. Mas havia também ativos. Minhas habilidades em administração e finanças, desenvolvidas durante anos gerenciando nossa casa, poderiam ser valorizadas no mercado. O apartamento, apesar das dívidas, havia valorizado. Alguns investimentos menores permaneciam intactos, provavelmente porque Ricardo não tivera acesso a eles. Em determinados momentos, o que parecia ser apenas um revés de mercado transformava-se em um símbolo de todas as conversas adiadas, de todos os sinais ignorados, e mesmo dos encontros em que nossos jantares românticos foram substituídos por silenciosos registros das minhas anotações noturnas. A ferida da traição ainda sangrava, mas a cada dia que passava, o sangue dava lugar à determinação fria e calculada de quem não permitirá ser enganada novamente. Foi nas terças e quintas-feiras, dias que antes reservava para comemorar nossa união com jantares especiais, que comecei a registrar, em um diário pessoal e sigiloso, todo o processo dessa descoberta devastadora e a dolorosa caminhada em busca do meu próprio valor. Cada linha escrita era um compromisso comigo mesma de não permitir que a traição e o descaso corroessem o que eu era. Hoje, Ricardo chegou animado dizendo ter 2 entrevistas de emprego marcadas. Escrevi em uma página. Queria que eu comemorasse,
Com ele, como se a mera possibilidade de conseguir trabalho apagasse meses de mentiras. Servi uma taça de vinho e respondi que estava feliz por ele, enquanto internamente calculava quanto tempo levaria para recuperarmos o que perdemos, se é que algum dia recuperaríamos. Ao mesmo tempo, parecia que cada página preenchida reafirmava a importância de olhar para dentro e de reconstruir, de maneira consciente, a minha própria identidade, longe dos padrões de segurança ilusórios que o relacionamento havia promovido. Em uma das tantas noites de insônia, decidi retomar antigos sonhos que havia abandonado em nome da nossa parceria. A graduação em administração que interrompi no último ano para que pudéssemos comprar a casa, a mesma que agora estava sob ameaça, poderia ser concluída. O cargo melhor que recusei para não prejudicar a carreira de Ricardo talvez ainda pudesse ser uma possibilidade. No dia seguinte, fiz uma ligação que mudaria o rumo da minha história. Mônica, minha antiga chefe, surpreendeu-se com meu contato após tanto tempo. Contei a ela uma versão reduzida e objetiva da minha situação, sem dramatismos ou pedidos de piedade. A segurança na minha voz pareceu impressioná-la, tanto que me ofereceu uma entrevista para uma vaga que se abriria no mês seguinte. Ao desligar o telefone, senti uma estranha mistura de medo e exaltação. Era o primeiro passo concreto para minha independência. Tenho uma entrevista de emprego na próxima semana, anunciei para Ricardo durante o café da manhã, com a mesma naturalidade com que comentaria sobre o clima. Seu rosto demonstrou surpresa, e por um instante, algo que identifiquei como alívio. Isso é ótimo, Lúcia. Onde? Na Riviera Comércio. Lembra-se dela? Aquela onde eu trabalhava antes de nos casarmos e você insistir que seu salário era suficiente para nós dois. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. No instante em que encarei a verdade, percebi que a superação não estava meramente em recuperar o que fora perdido no aspecto financeiro, mas em reencontrar a força interna que sempre habitou em mim. Entendi que a vulnerabilidade, frequentemente, escondida e temida, deveria ser encarada como parte essencial da condição humana, um passo fundamental para reconstruir relações e, principalmente, para resgatar minha autonomia pessoal. A entrevista foi um sucesso. Mônica não apenas me ofereceu o cargo, como propôs um salário acima do que eu esperava. No retorno para casa, parei em um café e permiti-me festejar sozinha aquela conquista. Pedi um expresso e um pedaço de torta que normalmente consideraria um luxo desnecessário. Enquanto saboreava cada garfada, calculei mentalmente quanto tempo levaria para estabilizar nossas finanças com meu novo salário. A resposta não era animadora, mas pela primeira vez em semanas, senti que havia luz no fim do túnel. Uma luz que eu mesma estava acendendo. Ricardo recebeu a notícia do meu novo emprego com um entusiasmo que não conseguia disfarçar completamente o golpe em seu orgulho. Isso é temporário, ele disse, tentando convencer a si mesmo mais do que a mim. Assim que eu conseguir algo bom, você pode voltar a se dedicar à casa. Sorri, sem mostrar os dentes. Não, Ricardo, não é temporário. E não voltarei a me dedicar à casa, como você diz. Percebi que dedicar-me apenas ao nosso lar foi um erro que não pretendo repetir. A descoberta da traição, por mais que tenha sido devastadora, acendeu uma chama de determinação que transformou a dor em uma oportunidade de mudança profunda e de amadurecimento. Nas semanas que se seguiram, organizei um novo orçamento familiar, onde cada despesa era documentada e discutida. Ricardo, inicialmente resistente, percebeu que não tinha escolha senão participar deste novo sistema. Seus olhos se arregalaram quando mostrei, com números precisos, quanto tempo levaria para recuperarmos o que ele havia desperdiçado. 7 anos, falei pausadamente observando sua reação. Se mantivermos essa disciplina financeira e nada inesperado acontecer, em 7 anos estaremos de volta ao ponto onde estávamos antes de você decidir brincar de esconde-esconde com nossas economias. 7 anos é muito tempo, ele murmurou. 7 anos é exatamente o tempo que gastamos para construir o que você destruiu em meses. Respondi, fechando a planilha com um clique definitivo. Considere isso uma lição sobre o valor do tempo e da honestidade. Com meu novo trabalho, estabeleci uma rotina rigorosa. Acordava às 5 da manhã, preparava o café, organizava a casa e seguia para o escritório. No começo, o cansaço parecia insuportável, mas havia uma satisfação silenciosa em ver minha conta bancária crescer novamente,
em pequenos, mas constantes incrementos. Ricardo, após 3 meses de procura, finalmente conseguiu um emprego. Não tão bom quanto o anterior, mas suficiente para contribuir significativamente em nossa recuperação financeira. Numa manhã de domingo, enquanto tomávamos café, na varanda, um hábito que mantínhamos desde o início do casamento, Ricardo tentou uma aproximação mais íntima. Sua mão buscou a minha sobre a mesa, e seus olhos imploravam por um perdão que eu ainda não estava pronta para conceder. Você acha que algum dia vamos superar isso? Ele perguntou, com um tom de esperança na voz. Ponderei por alguns instantes antes de responder. Não sei se superar é a palavra correta, Ricardo. Jamais esquecerei o que aconteceu. Mas estou aprendendo a conviver com essa nova realidade, com essa nova versão de nós. E essa nova versão tem espaço para nós dois? Olhei para o horizonte, onde o sol começava a se elevar, e senti uma serenidade que contrastava com o turbilhão emocional dos últimos meses. Isso dependerá mais de você do que de mim. Não sou mais a mulher que você conheceu, que confiava cegamente e aceitava ser mantida na ignorância por proteção. Se quiser continuar ao meu lado, terá que aceitar esta nova Lúcia, mais forte, mais exigente e muito menos tolerante a mentiras. Ricardo assentiu, com uma expressão que misturava respeito e apreensão. Percebi que ele finalmente começava a entender a profundidade da transformação que eu havia experimentado. Não era apenas uma questão de finanças recuperadas ou de um novo emprego. Era sobre uma mulher que despertara para seu próprio valor e que jamais voltaria a dormir. Agora, com os papéis e os extratos reexaminados, percebo que aquela tarde fatídica não marcou o fim de nossa história, mas o início de um processo transformador, onde aprendi que a verdadeira segurança não está na ilusão de estabilidade, mas na capacidade de enfrentar as realidades, por mais duras que sejam. 6 meses depois da descoberta, celebrei minha primeira promoção. A equipe que inicialmente me recebeu com ceticismo, agora me via como uma peça fundamental. Minha experiência em administração doméstica, ironicamente, se revelou um trunfo valioso na gestão de projetos. Enquanto organizava uma comemoração, discreta com colegas após o expediente, recebi uma mensagem de Ricardo. Parabéns pela promoção, você merece. A simplicidade das palavras contrastava com a complexidade dos sentimentos que elas evocavam em mim. Naquela noite, voltei para casa mais tarde que o habitual. Ricardo me esperava com o jantar servido. Não um grande banquete, mas algo simples e cuidadosamente preparado. Notei que a mesa estava posta com atenção aos detalhes. Guardanapos dobrados, taças polidas, até mesmo uma pequena flor em um vaso improvisado. Não precisava fazer isso, comentei, enquanto deixava minha bolsa. Sobre o sofá. Eu queria, ele respondeu. Estou orgulhoso de você, Lúcia, e envergonhado de mim mesmo. Sentei-me à mesa, mais por educação que por desejo de compartilhar aquele momento com ele. Enquanto comíamos em um silêncio pontuado por comentários triviais sobre o dia, percebi que ainda havia um longo caminho pela frente. A ferida não havia cicatrizado completamente, talvez nunca cicatrizasse, mas o sangramento havia cessado. Como está seu novo projeto na empresa? Perguntou Ricardo genuinamente interessado. Desafiador, respondi, permitindo-me entrar em alguns detalhes, técnicos que antes teria considerado enfadonhos para ele. Para minha surpresa, ele fez perguntas pertinentes, demonstrando um interesse que não recordava ter visto antes. Ao final da refeição, quando ele serviu uma pequena taça de vinho para cada um de nós, perguntei o que realmente queria saber. Por que, Ricardo? Por que não confiou em mim desde o início? Ele segurou a taça firmemente, como se buscasse apoio naquele objeto. Medo, admitiu finalmente. Medo de falhar como homem, como provedor. Medo de ver desapontamento em seus olhos. E esse medo me fez cometer o pior erro da minha vida. Assenti, sem oferecer o conforto que ele claramente buscava. O erro não foi perder o emprego, Ricardo. O erro foi quebrar a confiança que construímos ao longo de anos. Essa é a verdadeira perda que enfrentamos. Nos meses que se seguiram, estabelecemos uma nova dinâmica. As decisões financeiras eram tomadas em conjunto, com transparência total.
Criei um sistema de controle onde cada centavo era registrado e discutido semanalmente. Ricardo, inicialmente desconfortável com esse nível de escrutínio, gradualmente começou a valorizar a clareza que ele proporcionava. Não havia mais suposições ou expectativas não verbalizadas. Tudo estava exposto, para o bem ou para o mal. Em uma dessas reuniões financeiras, quando completamos 1 ano da descoberta que abalara nosso casamento, Ricardo me surpreendeu com uma proposta. Estive pensando em voltar a estudar. Há um curso técnico que poderia melhorar minhas chances no mercado. Analisei rapidamente nosso orçamento. É viável. Desde que façamos alguns ajustes após anos de casamento, descobri que meu marido estava desempregado e que havia gastado todo o nosso dinheiro que estava guardado. Quando confrontei ele, mal pude acreditar no que descobri. Eu, Lúcia, sempre vivia acreditando que a base de nosso relacionamento se assentava na confiança mútua, na transparência e em uma verdadeira parceria, onde os sonhos eram traçados com os pés no chão e a segurança se vislumbrava no planejamento financeiro compartilhado. Durante muitos anos, criei uma ilusão reconfortante de estabilidade, embasada em um orçamento meticulosamente elaborado e em planos futuros, que sempre pareciam prometer prosperidade. Até que, numa tarde que à primeira vista se apresentava como uma das tantas, decidi revisar nossas finanças e organizar os recibos que cuidadosamente guardava. Ao fazê-lo, deparei-me com anomalias e pequenos desvios que, em um primeiro momento, poderiam ter sido ignorados. Contudo, ao somar cada irregularidade, uma discrepância alarmante emergiu, revelando que o orçamento que construímos juntos estava seriamente comprometido. No início, o choque e a descrença invadiram meu ser. Meu coração batia aceleradamente, enquanto eu tentava encontrar explicações lógicas para aquilo que se apresentava como um rombo em nossas economias. Minhas memórias foram imediatamente invadidas por dúvidas e desconfianças. Como poderia o homem com quem compartilhei sonhos e conquistas ter escondido algo tão grave? Num misto de angústia e raiva contida, as recordações de momentos passados, jantares onde havia sorrisos forçados, olhares evasivos e aquelas conversas rápidas em que, de leve, ele comentava problemas no trabalho, sempre indo embora, com a desculpa de que logo se resolveria, ganhavam um novo significado. A sensação de traição se consolidava a cada número verificado, a cada página de extrato que eu folheava, e o silêncio que se instalava em meu interior era a manifestação clara de uma decepção avassaladora. Reunindo toda a coragem, decidi confrontá-lo. No fresco ambiente da sala de estar, com os documentos organizados e o coração apertado, encarei Ricardo, o homem que eu julgava compreender por completo. A conversa, que começou com a delicadeza que eu acreditava ser essencial em momentos de crise, rapidamente se transformou num turbilhão de acusações e lágrimas. No calor daquele confronto, Ricardo, com o rosto marcado pelo medo e pela vergonha, revelou o que eu tanto temia. Além de ter perdido o emprego, ele optou, por orgulho e receio de admitir sua vulnerabilidade, por esconder a notícia e recorrer às nossas economias para manter aparências e quitar dívidas acumuladas. Sua explicação, permeada por um tom resignado e tentativas de justificativa, não foi capaz de dissipar a sensação esmagadora de traição, tampouco amenizar a angústia de perceber que o homem com quem eu dividira tantos sonhos se transformara diante de mim. E você achou mesmo que eu não descobriria? Perguntei, com um riso contido que ocultava a dor lacerante em meu peito. Que maravilhoso plano financeiro você elaborou, Ricardo. Gastar tudo o que economizamos por anos e me informar quando não restasse nada. Brilhante estratégia. Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. Eu ia contar, Lúcia. Só estava esperando o momento certo. O momento certo? Repliquei, sentindo o amargor na boca. Talvez quando estivéssemos morando debaixo da ponte, ou quando o banco viesse tomar nossa casa. Aí sim seria o momento perfeito, não é mesmo? Durante os dias que se seguiram a esse confronto, fui tomada por uma espiral de introspecção dolorosa. Passei longas horas revisitando cada documento e cada transação registrada, na tentativa de entender se, além do revés financeiro, havia uma dinâmica de comunicação e de poder que permitira que segredos tão profundos se instaurassem em nosso cotidiano. Relembrava com amargura momentos da minha infância,
onde aprendi, de maneira imperfeita, o valor da honestidade e do esforço, e sentia uma conexão inquietante com os silêncios e as omissões que agora permeavam minha própria casa. Lembrei-me da minha mãe, sempre controlando cada centavo, enquanto meu pai gastava sem critério, deixando-a na constante angústia de não saber se conseguiríamos fechar o mês. Jurei a mim mesma, ainda adolescente, que jamais reproduziria esse padrão. E ali estava eu, revivendo o mesmo filme, como se as décadas de determinação em construir algo diferente tivessem sido em vão. Aqueles jantares, que antes eram recheados de conversas triviais e de gestos de carinho, transformaram-se em verdadeiros campos minados, onde cada palavra não dita carregava o peso dos anos de negligência e da incapacidade de lidarmos abertamente com as dificuldades. O silêncio à mesa se tornara ensurdecedor. Ricardo mal conseguia sustentar meu olhar, enquanto eu mantinha uma face impassível, calculando mentalmente cada centavo que ainda nos restava e as dívidas que precisaríamos enfrentar. "Comeu bem?" perguntei certa noite, quebrando o silêncio com uma falsa cordialidade. "Aproveite cada garfada. Afinal, este prato custou aproximadamente 5% do que nos resta em poupança. Uma verdadeira barganha para nossa situação, não acha?" Ricardo engasgou com a água que bebia. Continuei, impiedosamente. "Se mantivermos este ritmo, teremos exatamente 20 jantares antes de precisarmos vender os talheres. Talvez devêssemos começar a comer com as mãos desde já, para nos acostumarmos." A partir desse ponto, senti que o processo de transformação precisava começar, não apenas para reparar o orçamento dilapidado, mas para resgatar o senso de identidade que me havia sido prejudicado. Percebi que a verdadeira mudança não dependia somente de expor as falhas de Ricardo, mas de reavaliar o papel que nossas inseguranças e o medo de admitir fraquezas desempenharam na criação de um ambiente onde segredos se enraizaram. Nas semanas seguintes, revisitei memórias da minha infância que talvez explicassem por que me tornei tão dependente da falsa segurança. Lembrei-me de meu pai, homem de poucas palavras, que raramente expressava emoções, mas sempre garantia que nada nos faltasse. Como filha única, cresci acreditando que o amor se manifestava através da provisão material e que questionar as finanças familiares era quebrar um código de confiança implícito entre os membros da família. Minha mãe, que administrava os recursos que meu pai trazia para casa, jamais ousava questionar de onde vinha o dinheiro ou como era obtido. Essa dinâmica, que testemunhei durante anos formativos, certamente moldou minha predisposição a confiar cegamente em Ricardo. "Você é igualzinha à sua mãe", Ricardo me disse uma vez, em tom de elogio, enquanto eu preparava um jantar econômico durante nosso primeiro ano de casados. Na época, recebi aquela observação como um cumprimento. Agora, ela ecoava em minha mente como um presságio que não soube interpretar. Uma tarde, enquanto Ricardo estava na rua supostamente procurando emprego, sentei-me com uma xícara de chá e um caderno em branco. Com frieza, comecei a listar todos os nossos bens, contas, dívidas e possíveis fontes de renda. Foi como um despertar para a realidade crua, mas também um vislumbre da minha própria força. Naquele momento, decidi que não seria mais a esposa passiva que confiava cegamente no marido provedor. Seria a mulher que, diante da crise, tomaria as rédeas da situação. A lista era desoladora. Nosso apartamento, ainda financiado por mais 15 anos, representava uma dívida considerável. O carro, comprado a prazo 2 anos antes, ainda exigia pagamentos mensais significativos. Os cartões de crédito, que Ricardo administrava, estavam próximos do limite. As economias, que representavam anos de sacrifícios e planos adiados, haviam praticamente desaparecido. Mas havia também ativos. Minhas habilidades em administração e finanças, desenvolvidas durante anos gerenciando nossa casa, poderiam ser valorizadas no mercado. O apartamento, apesar das dívidas, havia valorizado. Alguns investimentos menores permaneciam intactos, provavelmente porque Ricardo não tivera acesso a eles. Em determinados momentos, o que parecia ser apenas um revés de mercado transformava-se em um símbolo de todas as conversas adiadas, de todos os sinais ignorados, e mesmo dos encontros em que nossos jantares românticos foram substituídos por silenciosos registros das minhas anotações noturnas. A ferida da traição ainda sangrava, mas a cada dia que passava,
O sangue dava